Então, olá mais uma vez. A gente já tive a oportunidade de ter uma conversa em modo podcast, digamos assim, na última vez que nos encontramos, e por isso é que também te convidei para estares aqui hoje. E agradeço muito o convite. O convite não, teres aceito o convite. Eu agradeço o convite. E quero muito falar contigo sobre a tua arte, sobre como é que começaste a desenvolver aquilo que fazes hoje em dia, e por isso vou-te deixar também apresentar-te pessoalmente para falares um bocadinho sobre o teu historial. Então, eu sou Tainá e obrigada pelo convite. Eu geralmente não faço essas coisas, sou um pouco envergonhada, assim, mas aquele dia a gente teve uma conversa que fluiu tanto, né, que eu acho que vai ser interessante. E pronto, eu trabalho com arte erótica desde 2018, aliás, 2017, e comecei a trabalhar com arte em geral em 2016, foi há pouco tempo assim que eu comecei na arte erótica mesmo e fiquei. Eu comecei, na época tinha acontecido um caso com uma exposição que rolou no Brasil chamada Queer Museu, que era uma exposição que, entre muitas coisas, tinham algumas obras eróticas. Mas não só isso, né? Era uma exposição muito interessante. E ela foi banida do museu, assim, na época foi uma confusão, assim, acho que foi do início, assim, dessa censura, né? Que começou principalmente no Brasil. E aí, quando isso aconteceu, me deu um estalo, assim, e eu pensei, nossa, eu tenho que começar a fazer isso que eu sei que eu quero fazer há muito tempo. E tava sempre adiando, não tinha coragem, né? Porque diferente de você, né? Que eu sei aquele dia que a gente conversou, você estudou muito, você trabalha com isso há muito tempo. Eu só consumia, né? Tinha aquela coisa, assim, a sensação da arte erótica, eu acho que foi a que mais me chamou a atenção. Assim, o que causava em mim era uma coisa que me deixava meio desconcertada, mas ao mesmo tempo muito, muito animada, assim, né? Excitada com aquilo. Então eu sempre tive vontade de fazer, mesmo antes de eu começar a trabalhar com arte. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa. Fala. Em relação a essa exposição, a exposição foi censurada por ser temática queer ou porque foi na altura do Bolsonaro? O que aconteceu? Não era Bolsonaro ainda, não era Bolsonaro. Na época era o Michel Temer, que foi o que deu o golpe na Dilma. Então estava ali começando, mas a exposição foi censurada porque tinha uma obra chamada Criança Viada. Por acaso agora eu não me recordo o nome da artista. E pronto, que eram crianças, assim, era uma colagem, assim, crianças viadas. E aí escrito criança viada. E aí acharam que aquilo era estamos sexualizando nossas crianças, né? Enfim, aí foi isso que deu start nessa censura dessa exposição. E tu, depois, a partir daí, tiveste vontade de sair do Brasil? Foi que saíste do Brasil? Não. Saí do Brasil um ano depois. E foi começaste a explorar a arte erótica? Pronto. Foi quando vieste para cá? Okay. Não, foi lá no Brasil ainda. Foi a partir disso. Foi final de 2017, sim. E eu lembro que foi em outubro, porque foi um Inktober que eu fiz. Inktober, para quem não sabe, é um desafio, assim, que os artistas se propõem em outubro. Acho que foi inventado por uma pessoa, né? E hoje em dia você tem vários temas, né? Tem inclusive o Kinktober, né? E aí é uma coisa que você desenha por dia. E aí sempre tem uma lista, assim, livro, pronto. E aí eu fiz um Inktober de arte erótica. E na época, assim, foi
uma coisa que eu comecei no meu perfil pessoal, com toda a minha família, assim, meus amigos, né? E aí, de repente, as pessoas começavam, nossa, Tainá, ei, uau, não imaginava, né? Eu lembro que uma tia minha ficou assim, nossa. Foi sempre com imagens pessoais, autorretratos, ou foi com outras coisas? Não. Aliás, sim, eu acho que os primeiros desenhos que eu fiz foram autorretratos, só que eu não tinha muito essa tranquilidade, assim, sobre isso, né? Eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, mas ao mesmo tempo era mais fácil me desenhar, e isso eu já achava desde antes de eu desenhar arte erótica, porque na verdade eu tinha começado a desenhar um ano antes, né? Então eu era muito nova nisso, eu não sabia muito bem. Então era uma imagem que eu estava acostumada já, né? Então acabava que as imagens que eu fazia, os retratos que eu fazia de mim, inspirados em fotos minhas, ou mesmo olhando no espelho, aí eu acabava gostando mais. Assim. Mas qual é que achas que foi o processo? Ou qual é que foi o que é que mexeu em ti ou como é que mexeu contigo essa questão de se vou desenhar nudez ou imagens eróticas, posso estar eu presente, ou posso ser eu a minha musa, como tu dizes. O que é que mexeu contigo nesse sentido? Ou seja, porque, por exemplo, há muitas pessoas que eu conheço e que falam comigo e também procuram esta ideia e muito relativa, por exemplo, à fotografia, mais do que ao desenho, mas quando, por exemplo, procuram para fazerem sessões fotográficas, aquilo que mexe com elas é eu estou a querer valorizar-me, estou a querer celebrar o meu corpo, estou a querer celebrar a minha idade, estou a querer celebrar a minha maternidade. Tipo, há várias coisas que mexem ali com as pessoas e que as fazem querer estar presentes na imagem. O que é que mexeu contigo? O que é que te levou para a imagem? Eu acho que foi assim uma grande caminhada para dentro, sabe? De me olhar mesmo. Foi um processo de me colocar ali num espelho mesmo, né? De começar a me enxergar de uma outra forma e criar assim até uma ficção em volta daquilo, né? Assim, criar uma personagem, uma coisa assim meio a persona de uma drag queen, assim, sabe? Que é uma coisa que sou eu, mas não sou eu, assim, são partes de mim que constroem uma personalidade exacerbada, assim, exagerada, né? Que ela é artística, na verdade, né? Ela é bem metafórica. Vinha de um lado de necessidade de explorar isso, ou vinha de um lado de valorização, ou seja, vinha de um lado mais negativo ou de um lado mais positivo? O que é que sentes? Olha, acho que um pouco dos dois, assim, eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que as vergonhas que eu sentia no início, né, e o incômodo que eu sentia quando as pessoas vinham perguntar, você nos desenhos, aquilo me incomodava de um jeito que, depois de um certo tempo, eu comecei a pensar sobre, mas por que me incomoda tanto? Por que isso é uma coisa que mexe tanto comigo? Não, a pessoa não tá me ofendendo, ela não tá perguntando nada demais. E aí, aos poucos, eu fui vendo as minhas próprias amarras sobre isso, e esse foi um jeito de eu conseguir explorar isso, né? Eu tenho uma coisa de trazer os medos, assim, né? As coisas mais sombrias da minha personalidade. Eu tenho isso de trazer para o meu trabalho, ou pronto, de olhar para isso, não ficar aquilo escondido, assim, né? Então, para mim foi sim uma situação negativa, assim, de querer assim, superar isso, mas também foi no meio de tudo isso, eu fui me olhando de outra forma, fui me vendo mais bonita, fui me vendo mais sensual, que eu não me achava, assim, né? Estava com as pessoas que me conheciam na minha vida, assim, dizendo, nossa, quem me vê no Instagram e quem me vê na vida real não entende nada, assim. O que achas? Qual é que é, mas eu fui assim a diferença? Ou seja, sentes que
os desenhos representam coisas que tu desejavas ser, ou desejavas ter, ou desejavas fazer, e isso existe só nos desenhos e a tua vida é muito diferente e é muito mais reservada e privada? Ou sentes que também aquilo que imaginas quando desenhas também alimenta a tua vida pessoal? Não, com certeza, sim. Eu acho que tem uma coisa que está na minha biografia do Instagram que é self-fiction, né? Que é autoficção. Que eu acho que para mim é bem isso. É um pouco das duas coisas, sabe? É um pouco das duas coisas. É sim coisas que eu gostaria de fazer e sim coisas que eu faço e vivo, né? Tanto que tem uma pessoa que eu sempre interajo nas minhas artes, que é o meu marido, né? Quem conhece ele, assim, pessoal, conhece a cara dele, eu não boto a cara dele, mas quem conhece ele sabe que é ele, porque tem o jeito dele, tem a tatuagem, né? Então eu também trago isso pra... Claro, muito fofa. Eu também trago isso para essa mistura de verdade e não verdade. E como é que é essa interação? Como é que é esse processo criativo entre vocês? Ou é só tu que imaginas as imagens com ele? E como é que isso interfere na vossa relação? Olha, a gente tem um código aqui em casa. Minha irmã tá assistindo essa série, um beijo, mana. Mas a gente tem um código aqui em casa que é fazer conteúdo. Que é quando a gente vai transar e bota pra filmar. E aí eu não fico assim, ai amor, vamos fazer esse ângulo, nossa, eu vou botar o celular aqui. A gente bota onde dá e vai viver a vida, né? Vai ser feliz. Não fico parando pra ajeitar, nem nada. E aí daí o que sai eu consigo pegar e aí vou reformulando, vou imaginando de uma outra forma, vou pensando num ângulo diferente. Às vezes um vídeo que a gente já fez há muito tempo, eu volto às vezes a ver e eu penso, pô, essa cena aqui eu não tinha pensado ainda. E aí eu pego e mudo. Mas tu já fazes isso sozinha, antes de conheceres ou começou com ele? Não, começou com ele. A gente está junto há 13 anos. Fizemos 13 anos esse ano. 7 anos de casado. Aliás, esse mês, 7 anos de casado, final do mês. Então, na verdade, eu comecei a desenhar por influência dele, assim, né? Eu era produtora de cinema antes. E ele é artista também. E também desenha sempre desde criança. E ele sempre dizia para eu desenhar. Eu ficava, não, isso é coisa que a gente aprende. A gente sabe, isso é dom que nasce sabendo, imagina, não sei. E pronto, estava errado, aprendi muito, né? Então, foi, na verdade, ele que me incentivou a começar. Eu acho que ele não imaginava que eu ia para esse lado, mas... E tu pertences a alguns coletivos, não é? Pelo menos a um ou dois? Não, na verdade, eu fiz parte. Hoje em dia, esses coletivos... Mas também faziam parte, faziam arte erótica ou era outro tipo? Foi quando eu comecei. Eu comecei arte erótica, eu estava nesse coletivo. Na verdade, eu comecei a ser artista com eles, assim, né? Eram 3 artistas, todos de Belém, né? Eu sou de Belém, no Brasil. A gente morava em São Paulo e aí a gente tava, os 4, assim, num momento da vida e a gente resolveu se juntar e a gente se encontrava todo dia, passava o dia inteiro pintando, experimentando mil coisas, assim. E assim foram alguns meses. Até que foi como se fosse uma residência artística, assim, sabe? De liberar aquilo. E daí depois disso, eu comecei a fazer a arte erótica. Mas aí houve troca de ideias sobre a questão do que é erótico, o que não é, o que é pornográfico. Nós também já falámos sobre isso um bocadinho, mas tiveste essa dúvida ou tens essa dúvida sobre o que é que distingue a arte erótica e a pornografia e o que é tem? Qual é a questão? Olha, na época a gente brincava muito com colagem, assim, a gente ia muito em sebo, a gente morava em São Paulo, então a gente ia muito em sebo e comprava revista pornô antiga. E não só pornô, a gente comprava muitas revistas que a gente fazia muito colagem.
E aí a gente começou a brincar com isso de tirar o corpo humano, inclusive uma série que até o Arthur, meu marido, fez, que era de tirar o corpo humano ali no momento sexual e fazer uma coisa mais, mais abstrata, assim, né? E eu acho que a gente nunca sentou para conversar sobre isso, mas isso eram ideias que permeavam a arte da gente ali, sabe? De brincar com o corpo e com as sensações. E acho que erótico e pornográfico, vou de novo dizer a mesma coisa que eu falei quando a gente teve essa conversa aquele dia lá na Chasing Rabbits, que acho que não sei, não entendo tanto qual que é. Claro, eu entendo, né? Pronto, mas gostaria de deixar minha indignação de por que existe essa necessidade dessa diferenciação, assim, né? Pronto, colocar o pornográfico num lugar ruim, num lugar de... Claro que a gente sabe que a indústria pornográfica ela é muito problemática, né? Mas como muitas indústrias, não só a pornográfica, que tem um peso muito grande de machismo e, enfim, abuso e tudo mais, mas como, de novo, muitas indústrias têm. Então, eu acho que o erótico ele tem esse véu na frente, assim, essa capa de ser uma coisa mais sofisticada, né? E o pornográfico é ali o mais... né? Como se aquilo fosse uma coisa mais de menos valor artístico. Eu acho que nós assim. ficamos sempre presos com essa ideia da pornografia ser a indústria, quando na verdade a definição que se criou de pornografia tinha a ver com o explícito. Nós falámos, depois da conversa que tivemos, que alguém te disse uma frase que também já é muito famosa, que a diferença entre o erotismo e a pornografia era a luz, né? Foi uma atriz pornográfica que disse essa frase. E há muitas frases e muitas expressões que tentam distinguir estas duas vertentes, mas na verdade elas tocam-se. E os limites às vezes são muito individuais. Há pessoas que para elas ver um mamilo já é pornográfico, como por exemplo as pessoas que regem o Instagram, ver um mamilo já é pornográfico. Portanto, não há necessariamente uma definição específica do que é pornografia e o que é que não é. Mas acho que a questão é sempre interessante, porque não para nós definirmos para o mundo geral o que é pornografia e o que é erotismo, mas para nós também percebermos também quais são os nossos pensamentos, as nossas nuances, aquilo que nos leva também a escolher e a ter critérios para fazer determinadas coisas e não outras. Porque, por exemplo, há distinção entre a pornografia literária, que não tem a ver com a indústria de filmes, há pornografia de ilustração, ou seja, há muitas coisas que podem ser definidas e tu também já sofreste com isso, que é a tua página também já foi mandada abaixo várias vezes e não tinhas lá filmes, pelo menos de imagem real. Mas eu acho que é sempre interessante falar sobre isto, porque hoje em dia há muito acesso a muita coisa, não é? Há muita coisa que nos tenta estimular e que nos tenta provocar aquilo que estavas a dizer que sentias quando começaste a consumir cenas eróticas ou pornográficas. Mas como nós cada vez estamos mais insensíveis ou mais ajustados a diferentes níveis de excitação ou pelo menos de coisas de estímulos, não é? Começamos a ficar cada vez mais como é que se diz? Imunes, começamos cada vez mais a ficar imunes a tudo, ou então começamos a ficar cada vez mais excitados com coisas muito específicas e cada vez mais diferentes e às vezes encontram-se coisas, por exemplo na ilustração é muito fácil criar-se coisas que não existem e mundos, universos que não é possível criar na realidade, e tu sentes que há esse potencial em ti também, no sentido de ok, vou criar aqui uma coisa que não sendo real é uma coisa que me excita ou que me estimula ou que eu gostava que acontecesse.
Sim, sim, com certeza. É isso, assim, eu gosto de trazer essas nuances, assim, para frente, sabe? E pintar elas é a minha forma de processar também, talvez, né? E não só, às vezes nem só Sim, sim. exclusivamente no erótico, né? Esses quadros que estão aqui atrás são da minha última exposição, que chamava A Serpente, que era... Essa aqui até que é um pouco mais erótica, né? Aquela ali. Opa, Eu toalha. não estou a ver, mas acredito que sim. Mas Sim. que era eu, a personagem principal, me relacionando com uma cobra, que é uma coisa que eu sempre tive medo, assim, né? E aí elas vão se enrolando e elas se sufocam, né? E aí até o momento que elas se engolem, tipo ouroboros, e depois renascem aqui nessa última, que é o final. Então, foi uma coisa que eu, para fazer essa exposição, tive que primeiro ver muita foto de cobra, que era um negócio que eu já não gostava de ver a imagem da cobra, né? E aí tive que fazer e criar essas situações, essas exposições, porque eu não tinha uma cobra, né? Na época eu lembro, eu até tentei comprar na internet uma cobra de borracha para ver se ficava mais fácil de eu pensar isso. Só que a cobra chegou, ela era 10 vezes menor do que parecia. Então eu pensei, não vai ter jeito, não. Então eu tinha que ficar investigando, assim, como assim, dimensionalmente aquilo ia funcionar, né? E pronto, foi uma coisa que não imagina, nunca eu quero chegar perto de uma cobra, assim, né? Já foi o suficiente. E eu acho que isso também no sexual. Tem coisas que eu quero explorar artisticamente, mas não necessariamente eu gostaria de fazer na minha vida pessoal, entendeu? Mas são coisas que eu quero explorar, eu quero entender, eu quero olhar. Que universo é que te despertam curiosidade? Olha, acho que não sei dizer nada específico assim. Eu acho que coisas que estão ali no limite do, sabe? Eu acho que o que eu gosto é de chegar perto da barreira, assim, Mas que é do sabe? proibido? Então, qualquer coisa que esteja ali mais ou menos naquele limite me interessa para ir pelo Mas menos no olhar. proibido ou no impossível? Eu acho que em tudo, no proibido, no impossível, no imoral, O que é que tu no feio, achas em relação à sabe? moralidade da arte? Achas que a arte deve ter algum tipo de moralidade, deve ter algum tipo de mensagem positiva ou construtiva, ou achas que deve ser apenas uma coisa para agitar as águas e para despertar emoções? Sim, claro. Eu acho que a arte ela está inerente ao ser humano, que ele existe, e a arte existe também, né? E acho que aí, até retomando a discussão erótico versus pornográfico, né? Acho que isso acaba caindo um pouco nessa coisa de querer, por exemplo, como querer definir o que é arte, né? E tal. É uma coisa que faltam palavras, assim, né? Eu por acaso sou pós-graduada em História da Arte, e logo que eu comecei o curso, foi a primeira coisa que eu vi, olha, que esquece, ninguém vai precisar definir o que é arte. E aí, partindo desse princípio, não tem como você exigir que aquilo exista fora do imaginário, né, da pessoa. Claro que pronto, eu também, existem coisas que eu condeno, né, pessoalmente, óbvio, coisas que eu não quero consumir, coisas que eu acho horrível, coisas de pessoas que eu não quero dar ali um pouquinho que eu tenho de moral em relação àquilo, seja um streaming, seja qualquer coisa assim. Mas também a arte, ela é uma coisa que ela fala com o interior das pessoas, né? Ela não...
E a gente é meio podre por dentro também, né? A gente é bom, a gente também é meio podre, todo mundo é meio escroto, assim, em algum nível, né? Então, acho que a arte também, às vezes, é sobre isso, sabe? Você querer colocar alguma coisa para fora e Sim. você coloca Sim, em forma de arte. também tem um bocado a ver com a ideia de que hoje em dia também está a ser muito debatida sobre a liberdade de expressão e o que é possível dizer-se, fazer-se, mostrar-se, se deve ser tudo permitido para depois poder ser esmiuçado e analisado, ou se deve ser tudo, deve haver logo limites à partida e depois as pessoas queixam-se de censura e tal. Isso é uma discussão muito, muito complexa, mas o que eu estava a perguntar em relação ao quais são as coisas que te despertam curiosidade é porque isto também tem a ver com a forma das pessoas também, através da arte, poderem exorcizar um bocadinho das suas fantasias e dos seus desejos, e não só através da arte gráfica. Nós por acaso estamos aqui a falar da arte gráfica e desenho e pintura, mas a fotografia permite outras coisas, o cinema, o vídeo, e mesmo o teatro ou mesmo a performance, né? Há muitas maneiras de podermos desfrutar de alguma experiência mais real, ou criar através destas representações gráficas, não é? Mas por isso é que eu estava a perguntar o que é que mexia contigo, porque, por exemplo, há muitas pessoas que se calhar gostam de ler uma história ou de ver um filme ou de qualquer coisa que não tenha a ver com a realidade delas e que seja muito diferente daquilo que elas vivem, e há outras que conseguem viver essa experiência, essa fantasia de uma forma um bocadinho mais realista, como por exemplo, se fizeres um vídeo ou se fizeres uma sessão fotográfica ou uma performance. Tu tens essa distinção, claro, do que é que gostas de viver através do desenho e gostas de viver através da fotografia, por exemplo? Olha, eu acho que através do desenho eu me coloco em situações um pouco mais ligadas aí com esse lado da Tainá fantasia, assim, né? Eu tenho menos pudor pessoal, né? Tipo, a minha vergonha, né? Ali, o meu incômodo diante do mundo. Quando é no desenho. Se é numa fotografia, eu já fico um pouco mais tímida. Mas isso, pronto, acho que é porque eu comecei me expondo mais em desenho do que em fotografia. A fotografia foi depois, já foi um outro processo. Mas eu lembrei de uma coisa. Sim. Que eu acho interessante. Eu gosto muito, eu não sei o nome, você provavelmente vai saber. Eu gosto muito da sexualização, né, dentro ali da bolha onde a gente permite, né, e tá tudo consensual e tudo mais. Da sexualização de figuras religiosas. Eu acho muito. Aquilo é um negócio que é isso. Não sei muito bem como eu me sinto sobre aquilo, mas aquilo me dá um negócio aqui dentro que eu acho interessante, eu quero ir lá olhar, entendeu? Assim, tipo, com padre, ou com freira, ou mesmo com coisas mais divinas mesmo, né? Nenhuma figura específica, mas, assim, essa arte mesmo, de novo, ela flutuando, que acho que não dá pra ver aqui, com uma coroa, assim, né? Então, essa coisa da divindade versus o demônio, sabe? O bom e o mal, essa mistura, isso eu acho mega interessante. Isso como deves imaginar, e como se puderem pesquisar em qualquer literatura, qualquer cinema, isso é uma ideia muito comum. Há muita gente a querer subverter essa ideia de religião. Eu acho que tem muito a ver também com quando nós criamos regras e temos que as cumprir, é muito estimulante ver quem é que é obrigado ou quem é que é estimulado a quebrar essas regras. E eu acho que essa é a principal razão que leva as pessoas a gostarem desta ideia dos padres e das freiras e dos deuses, porque há uma ideia
virtude inerente a isto. Há uma ideia de pessoas que estão a tentar fazer o melhor possível e a tentarem comportar-se segundo regras muito restritas. E então essa ideia de sermos poderosos o suficientes para tirar aquelas pessoas daquela bolha e quebrar ali aquela ideia que as limita, que as constringe, também nos torna a nós um bocadinho divinos, torna-nos a nós um bocadinho superiores a uma realidade que foi, apesar de ter sido construída, é uma realidade que nós conseguimos, ou pelo menos podemos tentar manipular, podemos tentar quebrar. E isso tem muitas relações com a nossa maneira de também nos sentirmos parte dessa ideia de divino, parte dessa ideia de pessoas que conseguem determinadas coisas e conseguem ter ou conseguem provocar determinadas sensações tão fortes que as outras pessoas não conseguem resistir. Acho que tem muito a ver com isso. Sim, é como se a gente roubasse um pouquinho da Sim, divindade pra gente, assim, né? É como se a gente se aproximasse um pouco mais daquilo, só que de uma forma, assim, sim. Totalmente o contrário. Ai, Sim, aliás, eu acho maravilhoso. a primeira curta-metragem que Inclusive, eu fiz... o meu nome, Tainá, ele é desculpa. Não faz mal. Ele vem de... o nome do Tupi-Guarani, e ele significa... Assim, sendo muito generalista, né? Claro, Tupi-Guarani é uma mistura de várias línguas e não é necessariamente essa a tradução, mas algo como Estrela da Manhã, que é o sobrenome do digníssimo Lúcifer, né? Então eu acho incrível, eu adoro. Não, eu ia dizer que na primeira curta-metragem que eu fiz, que foi uma curta-metragem que eu fiz sozinho e que eu queria muito explorar essa... sozinho, quer dizer, eu imaginei, mas depois convidei uma pessoa para escrever e outra para fazer a locução. Eu imaginei exatamente essa ligação que existe entre a devoção a uma divindade, a devoção a entrega do corpo, a entrega do espírito, a entrega da alma a alguém ou a algo que nos supera, que nos controla ou que nos exige coisas. E a ideia era exatamente como é que se pode subverter a ideia do pecado, porque normalmente consideramos o pecado como sendo o uso do corpo e terrestres, e portanto é a conspurcação do corpo, e tudo que remete para isso é ligado ao inferno e ao diabo e às tentações dos demónios. Mas eu propus a uma escritora como é que poderia ser esse desejo concretizado, mas de forma divina, de forma ou seja, com Deus e não com o diabo, com o divino e não com o submundo. E foi muito interessante perceber como é que ela deu a volta a essa questão e todas as palavras usadas, a exaltação, do êxtase, da comunhão de almas, foram todas, são as mesmas palavras que se usam quase para o sexo. Caramba, e isso foi muito giro, porque também da perspectiva feminina, que é diferente da perspectiva masculina, acho eu, pelo menos nesta vertente da religião, porque há mesmo há mesmo papéis de género diferentes, há mesmo isso está mesmo definido. Foi mesmo muito interessante perceber que há uma possibilidade, pelo menos teórica ou filosófica, de se poder ter prazer com Deus, ter prazer com o divino, ter prazer erótico com essa ideia do que é bom e grande e espetacular. Ainda há pouco tempo tive uma conversa sobre isso, que era, parece que às vezes nós estamos a tentar não pecar na nossa vida para podermos pecar quando chegarmos ao céu, porque o céu eventualmente é para as pessoas poderem fazer o que lhes apetece, mas acho que é uma ideia que dá muito para falar e é muito interessante também. Eu acho que
que isso, pronto, obviamente é uma construção social, sim, claro. né, que a gente tem há séculos ali da igreja e tudo mais, e essa coisa da separação do carnal, do pecado, e que, né, Lilith e Lúcifer, e vão roubar suas crianças, e etc. Quando, assim, até se a gente for levar pela lógica cristã, da criação do ser humano, Adão e Eva, Deus fez ali na sua imagem e semelhança o meu clitóris com 8.000 terminações nervosas e o ponto G masculino dentro do cu. Então, assim, como que ele não quer que a gente se divirta? Como que isso não é divino? Né? Por que isso não é divino? Né? Sim, mas as religiões são mesmo construções sociais. Estas sim são construções sociais e foram mesmo criadas para ter algum tipo de percepção ou de entendimento do que é que são coisas que nós não compreendíamos quando elas foram criadas. Que é como é que funcionava o corpo, como é que funcionava o prazer, como é que funcionava até a procriação, como é que funcionava todas as relações emocionais, todos os sentimentos, não havia explicações, não havia forma de analisar isso, e então foram-se pondo teorias e foram-se criando mensagens e parâmetros que muitas pessoas com mais ou menos vontade foram seguindo e foram-se ajustando a isso. E hoje em dia está-se também a pôr muito em causa inúmeras coisas, mas eventualmente esse questionamento vai dar origem a outras regras, vai dar origem a outras coisas. Sim, afinal, no final das contas é tudo sobre controle social, né? Tudo sobre controlar aquelas pessoas, e quem escreveu, quem disse todas essas coisas há séculos atrás, tinha um interesse ali com as pessoas que tinham mais poder na sociedade, né, para fazer o que era necessário, né? Tanto que, se você pegar a Bíblia, tem diversas contradições de tipo, ame todas as pessoas como a ti mesmo, mas pode dar chicotada na sua mulher se ela te trair, né? Então, coisas que não fazem o menor sentido, que obviamente foram colocadas ali porque alguém falou, dá pra botar isso aí, porque minha mulher aqui não tá dando e tal. Então, no final das contas, é tudo sobre isso, né? Sobre esse medo, assim, né? Eu sou de uma família bem católica, assim, e passei a infância sempre indo na igreja no domingo. E aí tinha uma igreja que a gente ia que era muito legal, que a gente gostava, que era animada, que não sei o que. Qualquer outra igreja que eu fosse, eu morria de medo, cara. Aquelas coisas são ameaçadoras. Eles são colocados em uma posição para amedrontar as pessoas, né? Isso desde a Idade Média. E eu, criança, ficava assim, ai meu Deus, nossa Deus. É um bocadinho mais complicado que isso, é mais complexo que isso. Houve uma pessoa que me disse, não era eu conhecido, mas alguém me disse que a diferença entre a religião católica e as outras é que nós não nos obrigavam a ler a Bíblia, contávamos a Bíblia, e então nós só sabemos partes, nós só sabemos uns bocados, porque a questão das religiões serem para controlar as pessoas, para controlar as sociedades, sim, é verdade, mas não era com esse tom tão violento ou tão não era no mau sentido, são às vezes boas ideias fazem maus acontecimentos já. As melhores das intenções às vezes dão errado. E esta... Não, desculpa, tenho que discordar veemente disso. Como que não era com má intenção? Não, mas queimava as pessoas. Mas a questão não é essa. A questão é que a ideia não era essa. A ideia não era queimar as pessoas. E as religiões são milhares. Não há uma religião. Mas foi-se criando várias religiões em que umas matavam, outras queimavam, outras cortavam mãos, outras faziam amor com a floresta. Há imensas vertentes que tiveram as suas variantes. Mas o que aconteceu foi que, e isso é que é a parte difícil ou errada, se quisermos ver dessa maneira, é que religiões foram impostas a povos que nada tinham a ver com aquela história, ou que nada tinham a ver com a origem da religião.
E os impérios foram os que levaram, impérios e a expansão das civilizações é que levaram determinadas religiões a povos que não tinham nada a ver com aquilo, que não tinham essas estruturas nem de familiares, nem comunitárias, nem nada disso, e foram obrigados a ter esse tipo de comportamento, a ajustar-se a esse tipo de mensagem, quando a vida deles era muito mais liberal, se calhar, diferente, não tinham essa nós já fomos... Mas aí você está assumindo que as pessoas que faziam parte daquele povo, romanos, por exemplo, que todas as pessoas que todo mundo concordava com aquilo. A pessoa pode ter nascido naquela cultura, sim, e ainda assim ser oprimida por aquela cultura. Não é só aquilo ter sido exposto para um outro povo. Claro, isso é a outra parte que também é terrível. Mas o controle social, sim, claro, é de tudo isso. Né? Pronto, acho que a gente já está indo aí para um outro lado. Assim. Mas eu estava a concordar que é para controle social, sem dúvida. Mas houve pessoas que se adaptaram melhores e piores. Mesmo as pessoas que se foram obrigadas a ser de uma determinada religião também se adaptaram bem. Mas há sempre maus e bons nestas questões. O que eu estou a dizer aqui é só que isto tem tudo um lado positivo e um lado negativo. Ou tem tudo um lado bom e um lado mau. Porque se nós formos ver isto só como uma opção, só como a religião é uma opção, a política é uma opção, o dinheiro é uma opção, o capitalismo é uma opção, tipo, isso é muito fácil de dizer quando não se percebe porque é que as coisas duraram. Porque as coisas duraram não é porque foi tudo oprimido, porque senão as coisas não duravam. Ninguém está constantemente a oprimir as pessoas. O que acontece é, há coisas positivas que ajudam a funcionar. Claro que está, claro que está. Claro que está, claro que as pessoas estão sendo constantemente oprimidas. Uma visão um bocadinho... Sim, mas a questão não é essa. A questão é que pode-se ver coisas positivas e coisas negativas em tudo, mesmo. E a religião não foi só queimar pessoas, não foi só perseguir pessoas, não foi só obrigar pessoas a fazerem isto ou aquilo. Muitas pessoas adaptaram-se bem a essas ideias, e é por isso que estamos a falar sobre isto, porque muitas pessoas aproveitaram o facto de haver regras para poderem ter um determinado estilo de vida. E depois, mesmo dentro desse determinado estilo de vida, gostavam e gostam de quebrar essas regras e gostam de pôr essas regras em causa, porque nós vamos pôr sempre coisas em causa em tudo. Mesmo se nos disserem, olha, podem fazer o que vos apetecer, nós vamos nos chatear porque não conseguimos decidir o que é que nos apetece fazer. E há pessoas que vão querer fazer coisas e nós vamos querer fazer outras, e tudo é possível que seja bom e mau. Portanto, o que eu quero dizer aqui é, claro que sim, que as religiões e as políticas e os Estados e os impérios existiram e oprimiram imensas pessoas e obrigaram-nas a fazer coisas que elas não queriam. Sem dúvida, ok? O que eu estou a dizer é que quando nós vivemos numa sociedade onde há regras, sejam elas quais for, mesmo que seja não há regras, alguém vai dizer, eu não concordo com estas regras, vou querer mudar, vou querer ser conservador no meio dos liberais, vou querer ser liberal no meio dos conservadores, vou querer ser ateu no meio dos religiosos e vou querer ser religioso no meio dos ateus. Há sempre alguém que quer transfigurar estas regras. E isso é que eu acho que faz também muitas pessoas sentirem vontade ou desejo ou criarem fantasias no meio, seja de qual cenário for. Mesmo se for no cenário, no meio da Amazónia, no meio do deserto, no meio das montanhas dos Himalaias, alguém vai querer dizer, pá, adorava estar na praia, adorava estar noutro sítio qualquer que não fosse aqui para poder experimentar uma coisa diferente, experimentar uma sensação diferente. E era só nesse sentido que eu estava a dizer. Não só a furar ti, ok? Mas aí, acho que voltando pro assunto, que eu acho que foi da onde surgiu isso, é que é justamente essa bússola moral que foi imposta sobre todo mundo, que interessava pouquíssimas pessoas, que são também justamente as pessoas que fazem questão de quebrar essas regras, né? E é isso. E foda-se essas pessoas, entendeu? A gente vai continuar a fazer o que a gente quer, enquanto for possível, enquanto a gente não estiver sendo morto. Mas, vou achar sentir tesão em coisa que disseram que não é pra sentir, sim.
É isso, por exemplo, na cultura portuguesa nós temos muito isso, mas de uma forma muito privada, muito secreta. Ou seja, nós, se calhar, no mundo cá fora dizemos que não gostamos disto e não gostamos daquilo, mas depois, privadamente, até fazemos muita coisa secreta. Tu sabe que quando eu cheguei aqui, isso me chocou muito, porque eu já fazia arte erótica no Brasil e quando eu comecei, todo mundo, assim, a minha volta meio que lidou muito bem com isso. As pessoas brincavam e tal. Mas, pô, meus amigos, minha família, meus pais, sabe, super apoiam. Meu marido também. E quando eu cheguei aqui, coisas que eram normalizadas pra mim, assim, de conversa, assim, de eu contar, assim, tipo, tá numa roda com pessoas na rua, conversando, bebendo. Falar, não, que eu e o Arthur esse dia a gente estava transando e aconteceu tal situação engraçada. E aí a gente ri sobre isso e normal, não é? E aqui, quando eu cheguei, isso foi uma coisa que me chocou muito, porque eu senti esse comportamento sendo, assim, tolhido sistematicamente, assim, né? Eu senti muito aqui no início as pessoas que eu convivia, pronto, demorei a encontrar o mercado maroto e isso me abriu a cabeça e pronto, conheci pessoas muito com cabeças parecidas, né? Mas até então eu convivia num meio muito normativo em que se eu fizesse como fiz, a situação aconteceu, um comentário como esse, as pessoas ficam assim, com raiva de mim, nossa, por que eu tô falando isso, cara? Cara, qual que é o problema? Todo mundo é adulto aqui, transa, eu sou casado com ele há não sei quantos anos. Qual que é o problema? O fato não é o que a gente transou, não. O fato é essa coisa engraçada que eu contei, uma besteira, entendeu? Mas as pessoas ficavam incomodadas em como eu estava à vontade expondo a minha intimidade, digamos assim. E eu, por outro lado, com todas aquelas amarras que a gente conversou no início, que eu estava fazendo questão de desfazer, mas ainda assim num outro nível, né? Então eu olhava, eu tinha um monte de amarra aqui, aí eu olhava para trás, tinha um monte de coisa que eu achei que eu já tinha resolvido e que eu cheguei aqui e fui confrontada de novo com isso, assim. E essas pessoas então, que ficavam chocadas depois não te seguiam na página? O que você acha? Pois. O que você acha? O que você acha? Claro que sim. É claro que sim. Porque é isso. Não pode você chegar aqui na mesa de bar e falar como se isso fosse normal, bonito. Agora, quando eu tô dentro do banheiro no meu Instagram, assim, aí é legal. Olha, até não. Acho que, não sei se as pessoas vão querer fazer alguma pergunta. Podem deixar aqui alguma pergunta se quiserem participar também na conversa. Acho que estamos aqui a chegar numa parte final. Tu amanhã trabalhas cedo, não é? E eu também. E queria te agradecer mais uma vez. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa do que falámos. Como é que as pessoas podem ver a tua arte, para além das redes sociais? As pessoas podem me seguir nas redes sociais, né? Aqui no Instagram, que apesar de ter sido já censurado aqui muitas vezes, infelizmente eu gosto do jeito que essa rede social existe e eu sou teimosa, vou continuar aqui. E tô no Twitter também, que também sou teimosa, que continuo chamando de Twitter. Apesar de que eu não sou tão assim. Mas lá está, é uma plataforma que não censura nada. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. E as pessoas podem também assinar o meu Patreon, assinar o meu Apoia-se, eu fico muito feliz. Lá não tem censura, tem várias coisas. E vais fazer alguma exposição em brevemente? Não, ainda estou na fase do conceito, da falta. Falta muita coisa. Para o Natal. Sim. Mas eu espero que sim, Mas ela já está aqui na minha cabeça, marinando, já fritando em breve. Então, olha, agora estão a aparecer pessoas, não sei porque está a acabar. Mas muito obrigado mesmo mais uma vez. Foi um prazer falar contigo. É sempre, acho que a gente vai ter isto mais vezes. Mesmo que discordemos algumas coisas, mas assim é que é bom.
E pronto, Sim, e bom, agradeço a todas as pessoas que também estiveram aqui a assistir e àquelas que vão assistir depois. Isto vai estar disponível no Instagram, no YouTube e no Spotify e no iTunes também. E mais uma vez obrigado e até à próxima. Sim, e nunca se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima. Tchau, tchau.